Olá, minhas divas e divos do axé, tudo bem com vocês, meus amores? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tata Luparga, sou a Tata Luparga. Aqui no YouTube eu compartilho com vocês a minha trajetória na Umbanda e nada mais é do que um diário da minha vida na Umbanda. E mais uma vez eu venho trazer para vocês um relato da primeira incorporação com o Preto Velho, Pai José de Angola. Vem comigo. Eu vou tentar gravar esse vídeo pela terceira vez. O áudio ficou muito ruim, embora eu esteja com o microfone. Ficou chiando, ficou ruim, eu tive que gravar de novo, né? Eu gravei de novo, segunda, essa é a terceira vez. Vamos tentar, né? Se não for dessa vez é porque realmente não é pra ir. Então vamos lá. Bom, eu quero falar com vocês uns assuntos dentro dessa incorporação que também são importantes. Lá na primeira casa que eu fiz parte, no meu primeiro jogo, para saber quem são meus orixás, quem são meus guias, né, que me acompanham. O primeiro jogo foi feito com a Preta Velha, dona da casa. E o jogo não era de búzios, era um jogo com elementos da natureza, que eu não sei o nome desse jogo. E foi passado que quem viria primeiro seria a minha vovó, a Preta Velha. E logo depois viria o vovô para trabalhar. A vovó viria para me desenvolver e quem trabalharia seria o vovô, certo? Se passaram 3 anos e meio e nesse tempo todo eu só conhecia a vovó. E agora se apresentou o Preto Velho, Pai José de Angola. O nosso terreiro atual, ele tá funcionando em 3 meses, ainda não teve a inauguração oficial, mas a nossa mãe, ela sempre joga para os filhos de santo, assim como ela joga também para outras pessoas que querem conhecer seus orixás, seus guias de Umbanda, e é o jogo de búzios que realmente apresenta quem são os seus orixás e seus guias. Então eu passei pela confirmação dos orixás, que de fato eu sou filha de Omolu e de Oxum. Lá na primeira casa eu fui dada como Oxóssi e Oxum. Isso porque Oxóssi vem pela minha ancestralidade, é meu disjuntó, uma coisa assim que fala, e ele é muito presente na minha vida. Em alguns casos ele pode apresentar, dependendo da casa ou do jogo, ele pode se apresentar como pai, porque o Omolu muitas vezes ele se esconde por ele ser muito reservado, então ele precisa se sentir confortável na energia daquela casa, que eu estou fazendo parte, para ele realmente se mostrar de alguma forma. Então, praticamente são esses 3 bem de frente, né, os orixás. Lá no primeiro jogo da primeira casa, não fala o nome dos guias, e isso é importante colocar para vocês, porque muitas vezes um guia se apresenta no jogo de búzios e ele às vezes não trabalha na incorporação, né? Ele não vem na incorporação. E tem gente que fica com dúvida: no meu jogo caiu que eu tenho Rosa Caveira, mas eu trabalho com Padilha das Almas. Então, isso é muito relativo. O guia, ele se apresenta, né, no jogo, ele te acompanha de uma certa forma, mas pode ser que ele venha em outra oportunidade, um pouco mais para frente, anos depois, ou pode ser que ele nem se apresente na incorporação, tá? E justamente isso que aconteceu em relação à minha história com os Pretos Velhos. A vovó veio, depois o vovô se apresentou, depois desse tempo todo. E quando eu joguei com a minha mãe, essa agora, né, a mãe Kelly de Ogum, ela falou que quem me acompanhava era o pai Cipriano. Pai Cipriano, ele era o meu Preto Velho que se apresentou no jogo. Porém, recentemente, há 1 mês atrás, eu conheci o Pai José de Angola. Eu vou relatar para vocês como é que foi, mas eu vou explicar antes o porquê que Pai José se apresentou. Bom, o Pai José de Angola, ele trabalha na mesma falange, na mesma linha de Pai Cipriano. Foi o que ele me passou depois que eu questionei, eu perguntei: pai, por que no meu jogo caiu Cipriano, Pai Cipriano, e veio o senhor como trabalho?
E foi o que ele me explicou. A história dele é que ele teve relação profunda como um mestre, o pai Cipriano, em vida, quando ele era encarnado. Então ele aprendeu muitas coisas, muitas magias com o pai Cipriano e desenvolveu a questão da mediunidade dele na adolescência. Ele contou a história dele toda e ele me disse que no plano astral eles trabalham na mesma falange, tá? Isso não significa que todos os médiuns que trabalham com o pai José de Angola tenha a mesma história, gente. Cada guia tem a sua particularidade de história, de encarnado, qual orixá ele vem, por que ele vem. O meu, ele se apresenta na linha de Oxalá e Iemanjá, acredito eu, tá? Oxalá eu tenho certeza, Iemanjá eu tenho uma leve suspeita, porque ele faz os pontos de Iemanjá sempre quando ele vai trabalhar. Ele traz essa energia da Iemanjá, tá? Então, a incorporação foi da seguinte forma. Eu já achava que não tinha, né? O pai não tinha preto velho. Eu achava que não ia vir, porque já fazia tanto tempo que eu conhecia a minha vovó, a vovó Cambina das Cachoeiras, e ela foi quem sempre trabalhou na consulta, nos passes. E um belo dia, na Tucal, Templo de Umbanda Caminheiros da Luz, eu sentei para incorporar a vovó, sentei no banquinho da vovó e fiquei chamando, conversando com ela, me concentrando. E quando veio uma energia pelas mãos. A minha mão cruzou assim. Não é um costume da vovó Cambina cruzar os braços assim. E ele cruzou e veio com uma energia muito forte pelos braços, tremendo, 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 e pá, veio. Imediatamente, nós que somos médios, sempre em desenvolvimento, porque a Umbanda, ela não é uma religião que você vai saber tudo, nunca. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. Então, eu perguntei, eu falei, quem é que veio? Fiquei com medo de ser um zombeteiro, né? Porque a gente fica questionando, será? Como veio? Por que veio? E de imediato ele se apresentou, eu sou o vovô Pai José de Angola. Eu vim trabalhar diretamente com os consulentes e a partir de hoje a vovó vai trabalhar nos passes. Então, na nossa casa, toda sexta-feira tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um trabalho muito bonito, é um trabalho que é muito forte, e aquele trabalho é um trabalho também de encaminhar espíritos sofredores que ali acompanham os consulentes. Tem o estudo do Evangelho, os pretos velhos participam, né, da interação, do que é falado lá, fazem o passe, dão consulta. É um trabalho muito bonito, um trabalho muito forte. Eu trabalho com o vovô Pai José de Angola no primeiro tempo. No intervalo eu ajudo nas dinâmicas, na palestra, no que tem que ser ajudado ali. E logo depois, nos passes, quem vem é a vovó Cambina para fazer a limpeza e passe energético nos consulentes, certo? Então, essa interação com o vovô é algo muito interessante, porque com os pretos velhos eu tenho muita facilidade de conversar durante a incorporação. Eu consigo captar o que eles querem, pergunto, eles respondem, tanto o vovô agora quanto a vovó. E isso me traz um conforto, né? Me traz mais segurança. Então o vovô, ele já risca ponto, ele passa a explicação dele, tanto é que ele já me contou essa história em relação ao pai Cipriano, porque já na primeira incorporação ele passou informações, ele fala de pai Cipriano, ele pede a reza de pai Cipriano, ele conta algumas coisas que eu não sabia por que ele falava de pai Cipriano. E eu comecei a questionar, será que foi eu que dei o nome errado? Porque o médium, né, que está em desenvolvimento, sempre em desenvolvimento, acha que a gente está passando por cima do guia, fica um pouco, né, com uma certa insegurança muitas vezes.
E ele falou, não, eu vim porque eu trabalho com o pai Cipriano. E eu sou da mesma falange, eu trabalho com ele, aprendo com ele. Então ele também se faz presente nesses trabalhos aqui nesse terreiro. Essa história do pai José de Angola não significa que vai ser a mesma história do pai José de Angola que de repente trabalha com alguém que está assistindo esse vídeo. Cada guia é individual. Cada guia ele trabalha numa falange, né, dos pretos velhos, porém ele teve uma história, uma particularidade. De repente o seu pai José de Angola que você conhece ou que você trabalha tem uma história bem diferente do pai José que trabalha comigo. Então, para mim foi uma história muito bonita de se ouvir, de entender. E o pai José de Angola, outros pretos velhos que eu conheci durante esse meu período na Umbanda, foram pretos velhos que me ajudaram. Aliás, o primeiro preto velho que me atendeu dentro do terreiro de Umbanda, na primeira vez mesmo, primeiro dia evangélica, eu fui visitar um terreiro, sentei lá com medo de tudo que estava acontecendo. Quem me atendeu foi o pai José de Angola, não o mesmo que o meu. Eu acredito que não tenha sido coincidência, tem sempre um porquê, uma atração energética, um objetivo da espiritualidade. Também tem o pai José que trabalha com a Liege de Paula, que tem um canal aqui no YouTube, que foi quem de alguma forma me apresentou a religião de Umbanda pelo YouTube, que eu não fazia ideia do que era Umbanda, eu só tinha o preconceito sem conhecer a religião, e caí nos vídeos dela, comecei a assistir, me interessei e aqui estou eu. Então, pai José, ele tem uma história muito importante na minha vida, na minha história, na minha trajetória de Umbanda, e o preto velho que veio trabalhar comigo é o pai José de Angola, porém, ele trabalha dentro da linha, dentro da falange do pai Cipriano. Então, o pai Cipriano foi quem se apresentou no jogo de búzios da minha mãe, de santo, e mandou um falangeiro para trabalhar na nossa casa, né? Trabalha comigo, porque o guia ele não é do terreiro em si, né, gente? Tem muita gente que tem essa dúvida. O guia, ele é do terreiro ou ele é do médium? Ele é do médium. Ele te acompanha nessa encarnação por algum motivo, por alguma história similar, algo que você precise nessa encarnação. Então, ele se familiariza com a sua energia, se aproxima, tem sempre um porquê. Então, é muito importante trazer esse relato para vocês entenderem que muitas vezes um guia que se apresenta no jogo vem outro diferente, mas no astral, no plano espiritual, eles têm todos eles têm uma conexão que muitas vezes a gente não vai entender, não vai saber o porquê, mas tem um motivo para isso, certo? Então muita gente questiona, eu sou filho de Ogum e estou incorporando um caboclo da linha de Oxóssi. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum, acontece. E eles, lá no astral, eles têm um porquê disso acontecer, eles são interligados entre eles. Então, cabe a gente esperar o tempo, porque imagina lá atrás falar que eu vou trabalhar com o vovô, 3 anos e meio trabalhando com a vovó, e na hora de sentar para incorporar a vovó veio um vovô, né? Então, o tempo acontece dentro da espiritualidade, o que eles querem, não é exatamente o que a gente quer. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa. A intenção dos vídeos aqui no YouTube é realmente trazer como um diário, eu deixo aqui porque eu gosto de olhar os vídeos depois que passa algum tempo, mas também tira dúvidas de pessoas que assistem aqui, que às vezes trabalham com o mesmo guia, incorporou também o mesmo guia e fica sem entender o que aconteceu, o porquê. E também tem o objetivo de desmistificar a religião de Umbanda, que é uma religião linda e que não merece nenhum preconceito, que ainda sofremos muito preconceito. Então, como passou na vinheta, eu finalizo esse vídeo dizendo que a Umbanda é linda e o seu preconceito que é feio. Tá bom? Muito axé, até o próximo vídeo, pessoal. Axé, fui! Meu pai José, o que seria de nós se o senhor não estivesse sempre aqui nesse gongar? Se não